Meu nome é Silvia dos Santos Pereira, sou técnica em enfermagem e estou fazendo a graduação em enfermagem. A gente sai de casa todos os dias cedo para prestar o nosso cuidado para uma pessoa, né? A gente levar o nosso cuidado, o nosso amor. E às vezes a gente chega e a gente não é bem recebido, né? Por pacientes, por familiares. Mas mesmo assim, a gente faz com prazer e com amor, né? Porque a gente sabe que a gente está cuidando de vidas, né? Então a gente faz com amor. Foi quando um paciente meu chegou perto de mim, já nos últimos momentos, falando assim: eu vou morrer. E eu já sabia que não tinha mais jeito, e eu segurei na mão dele e falei: eu não vou deixar você embora sozinho. E segurei na mão, apertei a mão desse paciente com força, fiquei lá com ele mais ou menos 1h30, até os últimos batimentos dele. Isso me impactou. Porque a gente só pensa na vida, né? A gente não pensa que a gente tem que estar presente também na hora que a pessoa vai embora. E isso para mim me marcou, porque na hora que eu falei com ele, pode ir que eu estou aqui com você. Você não está sozinho. E ele então foi fechando o olho, devagarzinho, os batimentos foram diminuindo até que ele foi embora. Foi algo que me impactou. Eu tive uma paciente, ela era etilista, e eu fui assumir o plantão e comecei a cuidar dessa paciente. No início eu vi que ela era muito agressiva, então eu tive os meus cuidados com essa paciente, né? E eu fui dar os meus cuidados para ela começava a me xingar com palavras, né, de baixo calão. E isso pra gente é uma coisa infelizmente normal, as pessoas xingarem a gente assim. Só que começou a passar dos limites, né? Ela já veio com agressões mesmo, né? Eu ia trocar a fralda dela, ela me deu chutes, ela me dava socos. Então eu passei isso para coordenação, eles começaram a conter, né? Pediram para conter a paciente e tudo. E ela estava com fome, então eu ia alimentá-la, ela colocava comida e cuspia no meu rosto. Eu dava água para ela, ela cuspia em mim. E até um momento que ela me deu um chute, eu bati na porta, ela me deu um chute com muita força, né? Eu senti muita dor. E ela me fez repensar se eu estava realmente na profissão certa. Então eu me vi toda suja de comida, sabe? Eu saí de casa e esse dia eu tinha deixado meu filho passando mal em casa, né? E eu deixei o meu filho em casa passando mal e fui cuidar dela, né? E ela fez isso comigo e eu fui, tomei um banho, tudo, olhei, eu fiquei realmente com muita dor, né? Porque ela me chutou com muita força. Avisei os meus coordenadores que ela fez essa agressão comigo, que eu não queria mais cuidar dessa paciente. No outro dia eu fui pegar o plantão novamente, ela começou a me xingar, né? Mesmo eu não cuidando dela, falando que eu era uma mulher que ficava com vários homens lá dentro da UPA, ela começou a amaldiçoar os meus filhos, ela começou, sabe, a falar palavras que eu não sou. E eu saio de casa cedo para trabalhar, não é para ser humilhada como eu fui humilhada. Eu não saio de casa, deixo os meus filhos para apanhar. Eu saio de casa para poder prestar um atendimento, um cuidado para um paciente, sabe? E essa paciente, ela me impactou muito, porque eu fiquei com dores na alma. E os meus filhos, eles não mereciam ouvir as palavras que foram mencionadas para os meus filhos, e nem a mim, sabe? O Paulo foi um meu coordenador, ele sabe como eu trabalho, sabe? E eu tento dar para o meu paciente aquilo que eu posso dar, que é o meu cuidado, o meu amor para eles. E você receber cuspe, você receber comida na cara, sabe? Você tentar cuidar daquela pessoa e você não ser cuidado. Isso me impactou muito. É uma paciente que me doeu muito. Olha, para mim conseguir me formar como técnica foi muito difícil. Na época que eu formei o ensino médio, eu quis fazer faculdade, mas as situações da gente eram muito difíceis.
Então, eu me casei e também eu não tinha condições de pagar o meu curso. Eu ganhava muito pouco. Até que o meu marido viu que eu tinha um sonho. E ele disse, nós vamos esforçar e eu vou pagar para você fazer. E ele pagou e eu fiz o meu curso. Não foi fácil. Eu fazia marmitinhas para vender no curso para pagar algumas despesas. Porque era o meu sonho. Eu estava depositando ali o meu sonho. Eu queria trabalhar com aquilo que eu amava. Então, para mim não foi fácil eu estar onde eu estou hoje. Sabe, eu estudei muito, eu me dediquei muito para você chegar aonde você chegou e você ser humilhada. As pessoas não saberem como você chegou até ali. As pessoas acharem que você está ali por acaso. E não está, você tem uma história por trás. Sabe, eu sou técnica de enfermagem, faço faculdade à noite, sou mãe de 2 meninos, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um marido, eu tenho uma mãe que necessita de mim. E mesmo assim, eu vou trabalhar com amor e com carinho. Mas não para ser desrespeitada, não para apanhar, sabe? Então a dor na alma é isso, é você ver a sua história, como você lutou para estar onde você está hoje. E quando você alcança, você não é valorizada. Então assim, você olha, você pensa, como eu pensei, né? Será que eu fiz a escolha certa? Mas aí quando eu olho meus outros pacientes, eu vejo que eu fiz a escolha certa, sabe? Quando eu cuido de cada um deles, eu vejo a recompensa, o sorriso. Quando eu vejo eles falando, que bom que você está aqui hoje. Então eu vejo que valeu a pena. Valeu a pena. Porque eu amo isso. Vai ter muitos desafios. Vão ter muitos espinhos, muitas pedras. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu vejo nessa simulação, sabe, o desrespeito, sabe? Eu vejo a falta de empatia, sabe? Então, assim, eu vejo simplesmente dor. Isso acontece e muito. Muitas vezes, quantas vezes dentro da unidade que a gente trabalha, às vezes vem pessoas, sabe, querendo nos peitar e às vezes uns colegas têm que entrar na frente para nos defender. Então, isso acontece e muito. Isso é uma coisa, infelizmente, é uma coisa normal que está acontecendo e não era para ser normal. Eu espero que eles tenham um olhar diferente para a enfermagem, sabe? Eles não veem a enfermagem somente como uma mão de obra. Eles veem a gente como um pilar, algo necessário, sabe? Porque sem enfermagem a saúde não funciona. Sem enfermagem não tem como ter cuidado, sabe? E eu espero que eles invistam em segurança, sabe? Em respeito, em campanhas, em educar a sociedade a nos respeitar como profissionais, que estamos ali para servir as pessoas, para cuidar das pessoas. Que os empreendedores, eles entendam que não somos somente uma mão de obra, sabe? Mas somos pessoas também, seres humanos fundamentais para cuidar de outros seres humanos, sabe? Que os nossos políticos entendam que às vezes nós lutamos não somente por um piso, mas também por respeito, por reconhecimento. Sabe, é isso que eu espero. Que eles olham para a gente com um olhar diferente, com um olhar de cuidado, do mesmo jeito que a gente olha para os nossos pacientes.